Hoje eu quero analisar contigo os dois sonhos que José teve em Gênesis, lá no capítulo 37. O próprio texto vai explicar ou vai nos demonstrar qual é a interpretação desses sonhos que ele teve. Mas, na verdade, existem mais detalhes, mais questões escondidas nesses sonhos que eu quero falar contigo. Na verdade, esses sonhos estão atrelados ao chamado de vida dele. E a gente vai desenvolver esse pensamento na sequência. Vamos começar então com a leitura do texto lá em Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, e odiaram-no, tornando-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam, e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi este que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Bem, o próprio texto aqui já deixa explícito qual a interpretação que eles tiveram desse sonho. Mas olha que coisa interessante também. Você reparou que ele contou o sonho e automaticamente as pessoas já tiveram um entendimento? Isso nos mostra o quanto que a interpretação de sonhos se perdeu no tempo e quanto isso era algo valioso e algo comum nos tempos antigos. Ou seja, os personagens bíblicos entendiam que através dos sonhos existiam mensagens de Deus. Tanto é que Jacó ficou meditando naquilo, ou seja, ele entendeu o significado, ou seja, nós vamos nos curvar, você vai ser senhor sobre nós. Isso naquela época era muito importante, porque era a responsabilidade do filho mais velho, que era cuidar, aconselhar e proteger toda a família. E longe disso, José era o mais novo, ou o segundo mais novo. Mas olha que interessante o quanto que era importante, o quanto que as pessoas entendiam sobre os sonhos. E o quanto que hoje isso se perdeu. Agora veja que foi usado elementos do dia a dia deles para causar uma mensagem ou para passar para eles uma mensagem daquilo que Deus queria falar para eles. Mas antes da gente contar sobre os detalhes e falar e mais profundo nesse sonho que fala do chamado de José, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Então a interpretação básica que a Bíblia está nos mostrando é que está aqui no versículo 8, falando que José governaria sobre os membros da família deles. Foi essa a interpretação, que José estaria reinando, governando sobre a família. E depois, no versículo 10, também fala assim: prostrar-nos em terra diante da tua presença, o que está mostrando que a importância que José teria, ou seja, a ponto da própria família se prostrar diante deles. Até então, o âmbito da interpretação ficou nessa relação familiar. Só que esse sonho, ele está falando do chamado, do propósito de Deus para a vida de José. E a gente vai desenvolver isso na sequência. Como é que a gente sabe que esses sonhos estão mostrando o propósito de Deus para a vida de José, o chamado dele? Aliás, esse tema tem ardido muito no meu coração recentemente, eu tenho escrito e tenho meditado muito nesse sentido. E eu quero que você analise os teus sonhos dessa maneira, da maneira que a gente vai fazer hoje. A gente tem uma interpretação a nível
básico, o primeiro, ou seja, a nível superficial, que foi essa interpretação que eles fizeram, você vai dominar sobre nós. Mas depois, quando a gente vai desenvolvendo a interpretação desse sonho, e depois, hoje, tendo todo o cenário do que aconteceu com José, a gente consegue interpretar bem mais profundo, em outros níveis, esses sonhos que ele teve. E isso se relaciona com o chamado dele. Então, quando você tiver os seus sonhos, talvez você tenha até o entendimento deles. Mas existem níveis, existem camadas de interpretação que ficam seladas. E que no momento que você passa a viver o seu chamado, elas se revelam, ou seja, elas trazem outro nível, um nível mais profundo e mais direcionado de interpretação. Então, por isso é importante que você mantenha o seu diário, que você mantenha os seus sonhos anotados, para que você possa recorrer a eles no momento que você perceba que esse sonho que Deus te deu há anos atrás, ele está se cumprindo na sua vida e você possa entender outras interpretações e outros direcionamentos que Deus está te dando dentro desse sonho. Na verdade, nesses sonhos que José teve, a interpretação deles é que ele governaria sobre a família, sobre esses membros dessa família. Mas na verdade esse não é o chamado deles. O chamado de José, isso foi apenas uma consequência do seu chamado. O seu chamado, na verdade, está intrínseco, ele está escondido nos detalhes do sonho, que é o que a gente vai analisar. E eu já falei outras vezes, mas eu vou repetir aqui. Quando a gente tem outros sonhos ou vários sonhos dentro de um mesmo tema, as informações, elas se agregam, elas se completam, elas ajudam entre si na hora da interpretação. Geralmente, quando você tiver os seus sonhos, Deus vai usar elementos do seu dia a dia que se associam à sua vida para que isso facilite a sua interpretação. Então, no primeiro sonho, a Bíblia fala que eles estavam atando os feixes no campo, ou seja, isso era algo normal no tempo deles, ou seja, eles estavam, provavelmente isso fosse trigo ou algum grão, eles estavam juntando esse alimento, isso está falando de alimento, ele e os irmãos dele fazendo a mesma coisa. Só que o feixe dele, ou seja, dentro do trabalho deles, o fruto do trabalho deles, o feixe de José, ele ficou numa posição em que os outros se faziam reverência diante dele. Então está falando de comida, ou seja, embora isso seja dentro da realidade da vida deles, isso faz relação ao real propósito de José. E eles não chegaram a esse nível de interpretação. Porque qual é? O que José fez no futuro? José foi aquele que salvou a humanidade da fome que veio principalmente os filhos de Israel, ou seja, a nação de Israel. Então veja que o primeiro sonho já está atrelado ao seu chamado. Só que eles não tiveram a percepção neste nível. Eles entenderam a consequência do chamado de José, ou seja, que de alguma forma teria certo poder, certa ascensão, de maneira que eles teriam que reverenciá-lo. Mas na verdade, o que o primeiro sonho está nos mostrando é que o chamado dele tem relação com alimentação, a relação com comida. O que, conhecendo toda a história depois, a gente vai conseguir entender que a comida faz relação ao chamado dele, ou seja, José foi chamado por Deus para salvar o povo alimentando pessoas. Fica claro, então, que muitas vezes a interpretação de sonho depende de meditação, de maturidade, de tempo e da gente estar vivendo aquilo e conseguir relacionar com o sonho. Então, quando ele tem a oportunidade de interpretar o sonho do faraó, na verdade, ele já consegue puxar a conexão desse primeiro sonho e entender o seu propósito. Então, isso faz você operar dentro do seu chamado com mais segurança, você ter mais clareza da vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, a interpretação do sonho tem níveis e quando você consegue entender que um sonho do passado você está vivendo, ele está se cumprindo naquele momento na sua vida, você lendo, você meditando nesse sonho, você consegue ter outros níveis de revelação que vão te ajudar a desenvolver, ou ser mais efetivo dentro do chamado de Deus para a sua vida. Como eu sempre falo, a marca de Deus é a repetição. E o segundo sonho de José é exatamente igual ao primeiro. A diferença é que elementos estão sendo mudados. Foi incluído o pai e a mãe de José, mas os elementos usados, a interpretação é exatamente o mesmo. Sol, lua, só que agora 11 estrelas, que ele seria 12ª. Ou seja, exatamente o mesmo sonho está acontecendo com elementos diferentes. O que os fez chegar exatamente, novamente, à mesma interpretação. Você veja que Jacó tinha 4 esposas. Só que as 4 esposas foram representadas aqui pela lua. Ou seja, apenas uma lua e um sol.
E para eles ficou claro que estava falando da família e as quatro, ou seja, do pai e as 4 esposas. Embora no sonho houvesse apenas uma lua. Geralmente lua em sonho fala de mulher, porque mulher tem ciclos, tem momentos igual à lua. Então geralmente em sonho a lua pode ser que aponte para a mulher ou para características femininas e o sol aponta para características masculinas. E nesse contexto isso fica bem claro. E os irmãos aqui estão sendo interpretados como estrela, ou seja, ele também é uma estrela e novamente eles vêm fazer a rendição diante de José. A interpretação deles também fica a nível superficial, como no primeiro sonho, ou seja, nós vamos nos render ao seu senhorio, à sua superioridade, mas na verdade isso é apenas a camada superior, a consequência disso tudo. O que eles não estão vendo aqui, que não ficou claro para eles, é que no primeiro sonho, o elemento, ou seja, eles estavam colhendo grãos, está falando de comida. Nesse sonho, o que o sol e a lua geralmente nos apontam, nos indicam? Nos indicam ciclos, nos indicam tempo, a forma de calcular tempo. Isso tem tudo a ver com a plantação, principalmente naquela época, ou seja, existia ciclos, existia tempo para você plantar cada coisa. Então o sol, a lua, além de estar interpretando o seu pai e a sua mãe e as esposas do seu pai, também está falando de ciclos de tempo. E as estrelas? E aí é onde vai estar o pulo do gato. Por que será que no sonho, e nada em sonho é insignificante, tudo tem mensagens e tudo tem uma carga de significado? Por que será então que nesse sonho Deus usou Sol, Lua, a gente já falou que faz relação ao tempo, mas e as estrelas? O que Deus quis mostrar usando esse elemento, estrelas? Na verdade, a gente vai ver que foram através de estrelas, ou seja, desse elemento, foram feitas promessas a Abraão. E essas promessas estão se cumprindo através desses sonhos na vida de José, ou seja, José é parte do cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. E eu quero começar lendo contigo Gênesis 15:5. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. Gênesis 22:17 também vai ter a promessa de Deus a Abraão envolvendo estrelas. Esteja tão convicto de que eu te acumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. E por último, eu quero que você venha comigo para Gênesis 26:4. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoados todas as nações da terra. Então aqui por estrelas a gente consegue entender que o chamado de José está para alimentar não apenas a descendência de Israel, que começa a partir da família de Jacó que vai para o Egito, quando ele já estava lá, a família de Jacó vai para o Egito, e começa ali a família de Israel, ou seja, a nação de Israel. Mas aqui esse texto de Gênesis 26:4 está deixando bem claro que ele abençoou não só a família de Israel, mas a posteridade de todas as nações da terra. Então, olha a importância do chamado. As estrelas, o chamado de José, as estrelas não estão apenas apontando no nível básico, no nível superior, está apontando para ele e para sua família, para a nação de Israel. Mas mais do que isso, essas estrelas, elas também estão representando todas as nações da terra. Ou seja, que o chamado de José fazia referência não apenas à nação de Israel, mas a todas as famílias, as nações da terra, porque através do seu chamado de alimentar o povo, de alimentar as nações, Abraão, a bênção de Abraão se espalhou por toda a terra. Então, através da vida de José, ficou viva a promessa de Abraão, ou seja, ele foi o canal de Deus. Ou seja, geralmente entre os irmãos era o mais velho, o primogênito, que carregaria a promessa. Mas olha que a promessa feita a Abraão está sendo carregada por José, ou seja, abençoar as nações da terra, as estrelas. E veja que interessante, quando a gente vai analisar os nossos patriarcas, a gente vê que Abraão, na sua época, ocorreu uma grande fome sobre a terra. E ele desceu até o Egito, para que ele não viesse passar por essa escassez. E Deus abençoou Abraão na terra do Egito. Depois, no tempo de Isaac, também houve uma grande fome na terra. Mas para Isaac, Deus falou, não é para você descer para a terra do Egito. Fica onde você está e eu vou cuidar de você. Passa-se o tempo e então agora nós temos José. E assim como Abraão foi sustentado através do Egito,
José também tem o seu chamado. Veja como eles se conectam. Abraão foi para o Egito para uma época de fome. E José, também no Egito, foi aquele que pôde abençoar o povo, dando comida a eles. Então veja como de alguma maneira os dois, o chamado deles estão conectados. Então eles foram alimentados no Egito, ou seja, puderam abençoar vidas através da comida, da alimentação, ou seja, o Egito foi a fonte de bênção. Foi o ponto em comum mostrando que de Abraão, ou seja, a continuidade, tá, de Abraão pula para José, que vão viver exatamente a mesma situação. Então hoje a gente olhando para todas as escrituras, entendendo o que aconteceu com todos esses personagens, a gente vê que o chamado de vida de José não era ser famoso, não era ser honrado pela sua família. Isso foi uma consequência daquilo que aconteceu. Mas na verdade o seu chamado de vida foi alimentar as estrelas, alimentar os descendentes de Abraão, não apenas a nação de Israel, mas toda a terra foi abençoada pelo chamado dele. Por isso ele foi tão importante, por isso os irmãos dele se renderam, ou seja, foram obrigados a reconhecer que ele foi o canal de Deus para abençoar a vida deles. Quando a gente tem sonhos assim, onde Deus está nos mostrando que vamos ser honrados e que Ele quer nos usar para grandes posições, geralmente a gente fica todo animado, não é mesmo? Uau, Deus quer me honrar, eu vou ser um grande homem, o poder de Deus vai fluir sobre a minha vida. Isso é incrível, é maravilhoso. Mas eu quero que você também analise que até chegar nesse processo, nesse patamar, onde você está pronto, você está preparado para ser usado por Deus, olha tudo que é necessário passar, toda a maturidade que isso exige. Você está disposto para passar por todo esse processo até você chegar à plenitude e à maturidade e poder ser usado por Deus? Pois é, foi isso que aconteceu com José. Mas veja que isso tudo foi parte do projeto, do chamado, do propósito de Deus para a vida dele. Assim também para a nossa vida. É muito bom quando a gente tem sonhos falando de grandes coisas e que Deus nos mostra o resultado final. Isso é bem comum. Geralmente em sonho, Deus vai nos mostrar o resultado final do sonho. Porque se Ele nos mostrar o processo, os perrengues que a gente tem que passar, até que a gente possa cumprir o nosso propósito, provavelmente a gente ia desistir ou correr, tentar se desviar desse processo ou desse chamado de Deus. Porque junto com ele vem um aprimoramento. E por aprimoramento a gente fala de constrangimento, a gente fala de dor, de ser contrariado. Mas isso faz parte, não é mesmo? Mas hoje nós falamos sobre José e o quanto existem níveis de interpretação dentro de sonhos que expressam o nosso chamado. E se você sonhou? Sonhou? E daí?